Agora, tudo bem, Dri? Agora sim. Vai, a Zenha. Fazia tempo que eu não te via, Zenha. Com esse boné aí, não te reconheci. Mas você não também. Seu boné? Rui. Agora marca do fora, o boné e as barbas, né? Só a Dri que está fora do padrão. Tá bem. Você tá jovial, Rui. Camiseta, elegante. É que você acabou de falar da Sami com 40 anos, eu tenho o dobro, tenho que mudar um pouquinho, né? Eu faço parte da renovação, viu? A renovação do PT, né, Rui? Eu até queria te ouvir em relação a isso, Rui. Começar esse papo depois, a gente vai falar muito da campanha do Boulos, né? E já podemos falar sobre isso também. E antes de falar disso, te dizer que assim, acabei de escrever um texto, publiquei no site, falei aqui, uma das iniciativas mais interessantes do ponto de vista de campanha até agora foi esse debate ao vivo na praça. A gente transmitiu aqui em vários momentos. É um programa de auditório, é uma iniciativa que junta redes e ruas, diverte, as pessoas brincam, falam, discutem a cidade. É genial, isso precisa ser repetido. Isso é muito melhor que carreata, que vamos bandeirada. Isso fala para o povo e multiplica, dá cortes. Genial isso daí. Só fazendo esse parênteses. E aí eu queria falar disso, da renovação. Se essa campanha está servindo para esse tipo de renovação também, né? Na verdade, é uma reedição, né? Porque há 10, 15 anos atrás, a gente tinha um negócio chamado PT na Rua. Ali na porta do Teatro Municipal, não tinha ainda todos os recursos das redes digitais, mas a gente botava um microfone, um carrinho de som ali e dialogava com a população. O cara tinha um que xingava, outro que dava sugestão, e era um negócio permanente. Você sabe que ali no viaduto do Chá passa muita gente, né? As pessoas ali, o antigo MAP, então, as pessoas paravam ali e ficavam 1, 2 horas dialogando com a população. Então, esse tipo de intervenção é uma maneira também de você fazer política no cotidiano, e não só no período eleitoral. Aí ia lá um deputado, e um vereador, e um sindicalista, e os passantes ali, os munícipes, se sentiam participantes da política. Ora faziam pergunta, ora davam sugestão, ora xingavam também, passavam uma pessoa e xingavam, falavam, não, vem cá, vem dar a sua opinião. Então, foi a maneira que nós encontramos agora diante do fujão, diante de um prefeito omisso, que se esconde, que se recusa a debater e que está tendo o apoio do governador, inclusive, para sabotar os eventos. Veja, a TV Cultura tinha convidado ambos para um Roda Viva, e não haveria debate entre os dois. Era um bloco com um bloco com outro. O prefeito desistiu de ir lá na entrevista, cancelaram a entrevista do Boulos também, sob o argumento de que isso já tinha acontecido anteriormente. Ora, se já acontecera anteriormente, por que então chamaram para repetir? A CBN fez um debate não, deu 11 minutos para o Rodrigo Garcia, 11 minutos para mim, nesse modelo do Roda Viva. E ele falou, usou os argumentos dele, eu usei os meus e pronto, não teve nenhum problema. Então, foi muito bom esse debate de rua. Eu não sei se ele vai fugir aos próximos também. Mesmo no debate da Rede Globo, eu tenho dúvida. Porque o que a Rede Globo está dizendo? Que se alguém faltar, o outro vai ter uma entrevista, acho que de 5 minutos, se não me engano, né? De 25 minutos. Agora, precisaria pôr a cadeira vazia, né? Como eles fizeram com Lula e não fizeram com Fernando Henrique. Não fizeram com Fernando Henrique quando ele faltou ao debate e fizeram com Lula quando ele faltou esse debate da Globo. Uhum. Agora, apesar disso, o Rovai, a Zenha, Dri e professor, nós estamos esperançosos, sim, de ainda virar o jogo. Nós fizemos uma representação
contra a Folha, pedimos o embargo da pesquisa do Datafolha, aquela que deu 22 pontos de diferença, porque o objetivo daquela pesquisa, que mudou a metodologia que fora registrada no TSE, era resolver a eleição antes do dia 27. Como houve o apagão, a militância se reanimou e começou a perceber que aquela era uma pesquisa fora da curva. Nós reconhecemos que o Nunes está na frente e por isso ele está fugindo, mas ele está perdendo pontos. E é incrível que a pesquisa de ontem registre uma queda de 4 pontos que teriam ido para o voto nulo e nós não crescemos nem meio ponto. É muito estranho, muito estranho. E nós fizemos questão de demonstrar, através da análise de estatísticos, inclusive do Orjan Olsen, que eles mudaram a metodologia registrada no TSE. Quais eram os parâmetros que eles fixaram? Que poderiam fazer uma ponderação em 3 itens: idade, gênero e escolaridade. Entretanto, eles fugiram de ponderar esses 3 critérios e preferiram utilizar um critério que era a votação do primeiro turno. Isso não estava nas regras registradas no TSE. Então, eles escolheram uma ponderação que nos colocava lá embaixo, quando a outra ponderação daria uma diferença de 2,5 pontos na espontânea e de 10 pontos na estimulada. Ao escolher essa ponderação, eles deram uma diferença de 22 pontos na estimulada e de 12 pontos na espontânea. Então, saindo, até a Paraná Pesquisa deu uma coisa mais favorável para nós, como agora também a Quest e outros. Mas, apesar desse jogo de pesquisa, apesar do uso da máquina pelo governo estadual e pelo governo municipal, o que a gente sente nas ruas, esse entusiasmo, esse debate nas ruas que você registrou e transmitiu, nós achamos que é possível, sim, virar o jogo. Muito bem, Azenha, Felipe... Eu queria fazer uma pergunta sobre a última observação que o candidato fez, deputado. Aliás, deputado, o senhor não me viu, mas eu o vi lá no hotel do Boulos, numa reunião secreta. Eu estou dizendo que era reunião secreta, porque era o senhor Tini. É mais alguém do PT. Zaratini, sentados lá, e a gente da imprensa gosta de imaginar coisas. Deviam estar falando muito importantes ali. Era uma reunião a 2 ali. Estavam falando de futebol, era outra coisa. Mas a minha pergunta tem a ver com a última fala do Boulos agora diante do Teatro Municipal. Ele fez a seguinte observação: nós temos mais de 20% de indecisos. A eleição vai ser decidida nas últimas 48 horas. O senhor acha que ele está exagerando, deputado? Não, ele se baseia também em várias eleições em que houve essas viradas, né? Houve viradas a nosso favor e houve viradas contra nós também. Eu me lembro da Luiza Erundina, em 88, era um turno só, mas houve uma virada impressionante, motivada, inclusive, por um fato extraordinário, que foi aquela invasão da usina de Volta Redonda lá. Houve uma virada também com Haddad, não tanto assim, tão expressiva como foi da Luiza Erundina, mas todos imaginavam que os eleitores do Russomano e até do Chalita iriam respaldar o Serra contra o Fernando Haddad. E eu lembro de 2012, e o Serra tinha outro estofo. O Serra tinha história, tinha projeto, tinha história de vida, tinha argumentação. Não era essa nulidade que esconde para não debater, que é esse prefeito aí, que as pessoas souberam que ele era prefeito quando começou a eleição agora. Se ele passasse na rua 3 meses atrás, ninguém sabia quem era. O Serra não, o Serra tinha dimensão. E nós viramos.
E teve um evento de virada surpreendente contra nós, que foi o caso de Diadema, também em 2012, quando nosso companheiro Mário Reale, à época prefeito, se candidatou à reeleição, foi para o segundo turno com 49,5%, se não me engano, e no segundo turno o candidato do PV foi vitorioso. Então, o Boulos não está fazendo só emulação, só animando a militância. É possível, sim, que isso possa ocorrer. Tem um número grande de indecisos. Mesmo essa pesquisa do Datafolha de ontem, ela mostrava que há um deslocamento de eleitores do Marçal saindo do Nunes, há um número que aumenta de votos nulos e a abstenção se concentra mais em eleitores do Nunes do que dos nossos. Há menos disposição entre os eleitores do Nunes, ou seja, o voto mais frouxo, o voto mais mutável, que pode ser capturado, do que em relação a nós. É por isso que há tanto temor em relação à meteorologia, com razão. Que veja as declarações de hoje, que é ontem, está nos jornais de hoje, do presidente da Enel. Ele diz o seguinte: há ainda 36 mil residências sem energia, mas isso está dentro da normalidade. Assim como também o prefeito acha que tem um monte de árvores ainda sem corte, também está dentro da normalidade. Também que ele acha que é mais fácil terceirizar responsabilidades do que assumi-las. Ora, eles chegaram ao cúmulo de trazer para cá um ministro do TCU, aquele tal de Augusto Nardes, para dizer que a responsabilidade era aqui da Enel, que a Arzesp e a ANEEL, que são agências reguladoras, a Arzesp é a agência daqui de São Paulo, para dizer que a responsabilidade não era delas. Voltou para Brasília, o plenário do TCU desautorizou Augusto Nardes, quer dizer, a manobra promovida pelo governador Tarcísio deu em nada, foi desmascarado em Brasília no dia seguinte. Então, eles têm toda a razão, quando estão temendo a meteorologia, é porque eles sabem que estão omissos nessa questão. Ah, não, porque as árvores que estão acima dos fios é responsabilidade da Enel. Mas por que deixaram a árvore crescer tanto? Por que não podaram antes? Tem uma declaração hoje, num dos jornais aqui, eu não sei se é no Globo ou se é no Valor Econômico, uma senhora que uma página inteira, o depoimento dela merece ser. Ela veio o vento, derrubou uma árvore em cima da garagem dela, cortou todos os fios, ela teve que levar os alimentos para a casa de um cunhado, eles faziam a comida lá na casa do cunhado e levavam para ela, porque não tinha condição nem dela cozinhar, e eles tomaram banho de caneca durante uma semana quase, porque queriam tomar banho de água quente, botavam uma panela, esquentava a água e tomava banho de canequinha, como nos primórdios, quando não havia água encanada, inclusive no interior, as pessoas tomavam banho de bacia, né? Então, é diante disso que eles temem que a inépcia, que a inação, que a incompetência, que a falta de responsabilidade ajude a virar o jogo. Eu queria sair um pouquinho de São Paulo e qual que é a sua avaliação sobre o desempenho do PT nesse primeiro turno da eleição e mais em nível nacional? Bom, ao contrário de alguns que começam a fazer o balanço agora com interesses desconhecidos, eu acho que é melhor deixar acabar a eleição para fazer um balanço, não só de resultado, não só de estatística, quantos elegeu, quem cresceu e tal, fazer um balanço em profundidade sobre essa questão que o Rovai estava mencionando aqui no início, a questão de renovação e mudanças e tal. Eu tenho ideia de que nós precisamos refletir muito profundamente sobre a história do PT, seu desempenho e seu futuro. Veja, né? As pessoas estão dizendo o seguinte: não, tem um voto contra o sistema,
O Marçal era contra o sistema. Quem é o sistema? Preciso identificá-lo. Aqui seria o prefeito, a prefeitura e o governo do Estado. No país, o sistema seríamos nós. Então, eu acho que essa discussão de sistema, ela não chega a identificar os problemas. Tem sim um sistema, e é preciso dar nome a esse sistema. O sistema que permite uma desigualdade abissal aqui no país, apesar de todas as políticas públicas pró-pobres que os nossos governos realizam. É um sistema que promove essa devastação e que a culpa acaba sendo da natureza, mas não vê a ação do homem, a ação do sistema que permite esse tipo de desenvolvimento. Então, acho que o sistema tem um nome, sim, e ao ignorá-lo, a gente não entende por que na Alemanha, por exemplo, o nazismo está ganhando eleições em algumas províncias. Por que um país como os Estados Unidos tem a possibilidade de um tiranete, como com o Trump, está ameaçando ganhar a eleição, porque a alternativa que se opõe a ele não é muito diferente também. Por que as pessoas veem no governador Tarcísio, chamam de bolsonarista moderado, como se fosse possível o bolsonarismo ser moderado? Então, o sistema tem nome, é o sistema capitalista, é um modo de organização da sociedade que não pode continuar, porque ele permite que a gente, ao querer mudar o mundo, hoje nós estamos lutando quase que para ter um mundo, porque o mundo está ameaçado por guerras regionais, pelo massacre dos palestinos, sem que a gente se perturbe muito com isso. Então, o PT, que tem um ideário fundador de transformar a sociedade, não está mais colocando isso em pauta. Ganhar a eleição é importante, mas o nosso projeto para 2026 tem que ser um projeto de país novo, país com mudança, e não simplesmente reeleger o Lula, que é importante, sim, devemos ter isso como tarefa, mas não basta ganhar eleições. O PT sempre disse que eleições eram um meio, não eram um fim. E nós estamos transformando o jogo eleitoral, o jogo institucional, num fim em si mesmo. E é por isso que, quando você vai fazer balanço, você tem que apresentar os resultados como derrota. Pelo número, não, crescemos, sim, crescemos em torno de uma base que era já muito rebaixada. E ainda falta saber qual será o resultado dessas 13 cidades nas quais a gente disputa o segundo turno, e o resultado de São Paulo, que a gente disputa o segundo turno com outra candidatura, que, aliás, resulta de um acordo em 2020, que, para que o Boulos retirasse sua candidatura ao governo do Estado, o presidente Lula, o Fernando Haddad, o ministro Marinho se comprometeram em apoiá-lo e estão honrando isso. E eu digo que foi uma boa opção, independente do compromisso que foi feito, porque não havia nenhuma liderança entre nós com maior capacidade eleitoral e política para desempenhar o papel que está desempenhando agora. Eu não faço patriotismo do partido. Eu reconheço também, quando há liderança em outros partidos, que vale a pena apoiar. E por isso tenho me empenhado tanto nessa campanha. Me licenciei por 121 dias do mandato, a pedido do presidente Lula, para me dedicar integralmente aqui. E quero fazer essa reflexão no pós-eleição com outras forças políticas de esquerda também, para que a gente possa dar um novo rumo à nossa atuação. E acho, portanto, que a renovação não é apenas geracional, que é importante. Tem que ter uma renovação de ideias, de diagnóstico sobre a realidade brasileira, sobre as classes sociais, como elas entram em choque aqui, e recuperar, não ignorando que o país mudou, que o mundo mudou, mas tem ideias fundadoras do PT que precisam ser resgatadas e que estão sendo esquecidas, deixadas de lado, inclusive fazendo esquecer qual é o nosso projeto de mudança da sociedade. Deputado. Desculpa, pode falar, Felipe.
Não, é uma constatação e uma pergunta. A constatação é que eu estou aqui no celular é porque eu estou online tentando captar com os meus alunos que pesquisam nas redes sociais o que está rolando sobre essa aparição na rua e quais são os cortes. E não só está sendo muito positivo, como tem uma frase que vem pegando muito, que é a de que o Boulos é a luz contra as trevas do Nunes. Então, é só para informar que isso aqui é o que eles estão me dizendo. Isso é online, a gente monitora grupos que são bolsonaristas e grupos de controle, onde tem todo tipo de eleitor. E as sobrinhas do Zap fazem toda a diferença, são elas que acabam veiculando isso contra as fake news do tio do Zap. Então, só queria dar essa posição. E fazer a minha pergunta, fugindo do tema também, como a Adri já fugiu, e é renovação também, mas é estratégia. Porque eu já manifestei aqui no meu programa a minha preocupação com o Senado Federal, com os 2 terços que serão renovados no Senado Federal em 2026. E há um projeto fascista do bolsonarismo, que a gente sabe muito bem, que é de conseguir uma maioria lá para tentar impeachment de ministro do Supremo, tentar o controle do próprio Supremo. Aliás, como foi feito na Hungria, né, que passou de 11 para 21, e hoje é um governo fascista totalitário. Aí eu queria ouvir sobre a estratégia, sobre como vai ser a comunicação, a estratégia para não só o PT, mas o senhor como representante do PT, para a união dos setores democráticos, eu não digo nem só progressistas, democráticos, para que o Senado permaneça democrata. Felipe, essa menção que você fez da luz contra as trevas não está vinculada apenas ao apagão, porque nós passamos um período de trevas aqui, está vinculado às ideias e às práticas políticas de um e outro. Quer dizer, alguém que nega a vacina, alguém que nega o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, acha uma coisa natural, como o prefeito se manifestou para mostrar sua servidão ao Bolsonaro, representa realmente um candidato das trevas. E o Boulos traz ideias, traz propostas novas para a cidade, foi aprender com experiências exitosas do exterior, calcou seu programa aqui não só em especialistas, mas consultando a população também sobre suas demandas. Isso é um caminho de luz, é um caminho de abertura, né? Mas, feita essa observação, vamos à sua pergunta. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não falo pelo PT. Eu não sou dirigente do PT, estou falando aqui em meu nome pessoal, porque o PT vai traçar uma estratégia para as eleições, eu vou participar desse debate no momento apropriado. Eu acho que é importante ter uma união do campo democrático e popular para evitar esse tipo de maioria de extrema-direita que pode se consolidar no Senado Federal. Lembro que nas eleições de 2026 se renova 2 terços do Senado Federal. Então, essa eleição vai estar conjugada com a eleição presidencial, com a eleição dos estados para governador e a renovação das assembleias e do próprio Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados. Então, é preciso ter um alinhamento de programas. Eu creio que o presidente Lula, se desejar, estará liderando esse processo, porque eu acho que as candidaturas as lideranças do campo popular deverão se unir em torno do presidente Lula, imagino, seria o mais apropriado, e em torno de um programa para o país é que a gente tem que fazer as composições, as trocas de apoio, naturalmente, passando pela candidatura a governador, pela divisão ali das 2 vagas para o Senado e formar bancadas, não sei se até lá no âmbito de federações, outro tipo de aliança, para que também haja maioria democrática e popular na Câmara dos Deputados também. Claro que as pessoas estão dizendo que esse resultado eleitoral de agora pode estar antevendo o que será em 2026. É uma possibilidade, mas normalmente não tem havido essa vinculação direta entre o resultado das eleições municipais
e a eleição para presidente da República. Às vezes existe mais vinculação para a Câmara dos Deputados do que para a presidência, né? Então, até lá, ainda haveria até tempo de algum tipo de mudança no sistema político. Eu sempre defendi que a gente pudesse ter listas partidárias. Pode ser até lista aberta, como alguns propõem, lista mista, mas hoje a gente vota em pessoas e nos partidos a disputa entre os próprios candidatos do partido. Aqui, eu fui eleito deputado agora em 2022 e eu disputava espaço e voto com companheiros do partido. Então, se você tem uma proposta de listas, você pode votar em programas, propostas claras. Isso vai ajudando a politizar. Hoje há muita despolitização, muito predominância do senso comum, muito recuo nos programas. Você tem um programa partidário, chega na eleição, tem que rebaixar seu programa, porque não há uma disputa de ideias no intervalo de uma eleição para outra. Nós vamos voltar àquilo que se fazia, de ter a política como uma coisa, uma atividade do cotidiano. A política não pode ser uma atividade a cada 2 anos. A política não é só eleição. A ação política não se dá só através dos mandatos. Então, eu acho que tudo isso, nós temos 2 anos de prazo para, pelo menos, iniciar essas mudanças, para que a gente possa ter resultados eleitorais mais favoráveis e uma população que tenha mais acesso à informação para discernir à luz das trevas, por exemplo. As redes digitais, elas têm cumprido uma tarefa de aproximar, levar a informação mais rápida e tal, mas ela também está distanciando as pessoas nos seus guetos, no seu celular. É preciso que haja mais informação aprofundada. Ninguém vai combater o TikTok e o WhatsApp, mas as pessoas precisam voltar à leitura, ao debate político, à formação política, ao conhecimento da história. Então, tudo isso pode ajudar em evitar que a gente venha ter no Senado Federal uma maioria que possa não só empichar os ministros do Supremo, mas promover uma mudança, dependendo também do resultado da Câmara, um retrocesso, inclusive em relação à Constituição de 88, que muitos aspectos dela têm sido derrogados pelas políticas, inclusive dos governos do Bolsonaro, ou para que a gente não tenha que ficar se rendendo ao mercado, que a cada momento quer revogar conquistas, como, por exemplo, o aumento real do salário mínimo, como os pisos constitucionais da saúde e da educação, estão sendo permanentemente questionados em nome de um suposto equilíbrio fiscal, em nome de uma austeridade, cujos resultados ensejaram, inclusive, a volta da direita a governos importantes da Europa, como é o caso da Itália, da França mesmo, e os avanços em outros países que tentam transformar lá os estados do bem-estar social em estados do mal-estar social. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva, Rui. O Lula tem que fazer uma reforma ministerial parruda depois dessa eleição? Então, eu podia responder aqui como deputado, como político, né, que isso é prerrogativa do presidente da República, não vou me manifestar sobre isso. Né? Mas está nos jornais, aí ontem mesmo, uma matéria da jornalista Kátia Seabra, apontando coisas que ela ouve por lá, várias áreas que poderiam mudar. Né? Eu, para falar desse assunto, eu tenho que dizer, antes de tudo, que eu não tenho nenhum interesse, não tenho disposição, não pretendo absolutamente nada
além de cumprir meu mandato de deputado federal e intervir no debate político para ter o PT numa direção nessa linha que eu estava falando aqui para vocês. Feita essa ressalva, eu acho que há áreas que o presidente deveria sim mudar. A primeira delas, aliás, hoje está de novo nos jornais que o ministro correu apressado, ele falou, não, fica tranquilo e tal, não precisa ficar esbaforido aí, que é o Ministério da Defesa. Eu já disse, inclusive disse para ele, que é uma pessoa muito generosa, muito educada, gentil, conta boas histórias, canta, uma boa voz para cantar, mas que ele não é ministro do Lula, ele é um representante das Forças Armadas no Ministério da Defesa. Disse isso a ele, continua a sustentar, e agora esse episódio recente de dizer que a diplomacia brasileira atrapalha, por exemplo, a venda de armas que cairiam na mão da Ucrânia para a guerra, ou a compra de equipamentos militares do governo fascista de Bibi Netanyahu, eu acho que isso seria suficiente para afastá-lo do ministério e botar outra pessoa. Tem nomes que poderiam preencher. Vejo também que há uma certa dificuldade de uma coordenação política do governo, que um núcleo político que deveria funcionar como funcionou nos governos anteriores do Lula, né? Veja, nós estamos a menos de 2 semanas da eleição e se coloca na pauta, no debate, estudos para cortar determinadas áreas. Não estou nem entrando no mérito se essas mudanças deveriam ser feitas ou não. Não dava para esperar 10 dias para divulgar esses estudos, que afetam, por exemplo, não vão cortar o BPC, vão tributar não sei quem e tal. Isso tem interferência na eleição de São Paulo. Então, falta uma coordenação política que não cabe ao presidente da República ficar mexendo a cada dia com isso, não põe isso na pauta e tal. Quando eu falo isso, eu não estou querendo trocar um pelo outro. Eu acho que, mais do que mudança do Ministério, precisa um alinhamento para que não haja uma miríade de políticas que não conversam uma com a outra. Nós estamos chegando ao final, à metade do mandato do presidente Lula, né? É tempo de fazer um balanço dessa atuação ministerial e, se for o caso, promover trocas, sem que eu esteja fazendo juízo de valor, queira crucificar algum outro ministro. Citei o ministro Zé Múcio por já ter dito isso a ele, e não estou fazendo aqui, não estou querendo crucificá-lo, ele pensa dessa maneira, é um direito dele, mas eu acho que o nosso governo poderia ter essa postura expressada por ele em relação à defesa nacional. Inclusive contradições. Por exemplo, há um movimento forte para reduzir vinculações constitucionais, tanto na saúde, na educação, como o aumento real do salário mínimo. A ideia da desvinculação para que fique mais fácil as coisas caberem no tal do arcabouço fiscal. Aí, enquanto se discute desvinculação, a proposta do ministro da Defesa é que o orçamento da Defesa seja vinculado a uma taxa de 2% do PIB, como ocorre na OTAN. Os países da OTAN reservam 2% do PIB local para o orçamento da defesa. Ora, ou você vai desvincular ou vai vincular. Você quer acabar com a desvinculação de um lado e vincular do outro. Então, isso é descoordenação. Então, eu acho mais importante ter um ajuste, de ter uma política com sinergia entre as várias áreas, do que ficar necessariamente trocando um nome pelo outro. Sem contar que os ministérios também representam alianças para ter maioria no Congresso, e isso era outra coisa que precisava observar. Não é que tem ministro
que a sua bancada vota contra nós, não é em um ou dois, é majoritariamente votando contra às vezes, né? E há ministros que se expressam muitas vezes com mais contingência, com mais contundência no debate político do que ministro do meu partido, por exemplo. Haja visto agora a ação do ministro das Minas e Energia, que é do PSD, não é do PT, desmascarando a tentativa do governo do Estado aqui, do prefeito, de jogar responsabilidades pelo apagão no presidente Lula, no governo federal. Quem saiu pesado falando foi o ministro Alexandre Silveira. Há outros que, em outros momentos, se acoelham e deixam o embate para o presidente Lula, muitas vezes. Isso também, eu já cheguei a dizer isso publicamente, que era preciso que os nossos ministros entrassem mais na disputa política. Quando eu falo disputa política, é defender nossas políticas, defender ideias, participar das campanhas eleitorais, como muitos estão participando nesse momento. Então, eu vejo mais importância nisso do que simplesmente trocar um nome pelo outro. Olha só, já estamos aqui com o Marcos Caseiro nos bastidores aqui, nosso vereador eleito em Santos, e tem uma pergunta para o Rui, o Diego Santos. Eu queria saber do Rui se ele acha que o Lula será candidato em 2026 ou o PT já pensa em trabalhar um nome à altura devido à idade do presidente. Bom, primeiro, com relação à idade, eu vejo no presidente uma disposição muito grande do ponto de vista de saúde, não só saúde física, que ele apresenta sempre, perdeu peso, está saudável, uma boa agilidade mental. Então, não vejo dificuldade nesse aspecto. Não há nenhuma comparação possível dele com o presidente Joe Biden. Não tentem fazer isso, que o Lulinha está bem firme, bem ágil. Agora, as pessoas têm direito de fazer suas opções também, né? Ele pode, ao final do mandato, achar que já fez o suficiente e cuidar da sua biografia, de não ter uma vida tão tensa como é a vida de um presidente da República, né? Mas isso é decisão dele. Do ponto de vista do partido, eu vejo que todo mundo, pela atuação dele, por tudo que ele faz, pelo seu prestígio eleitoral, pelas relações que ele mantém, todo mundo quer que o Lula seja candidato, sim. Até porque, diante dos resultados agora, do avanço da direita, que ainda permanece incólume aqui, o candidato com mais possibilidades de vitória é o presidente Lula. Então, eu acho que ele deve, sim, ser candidato à reeleição, está em condições de fazer essa disputa, e é preciso que, daqui até lá, a gente não só ajude nessa direção, mas como dê concretude a políticas que ele possa estar realizando, que garanta um apoio popular para essa reeleição. Veja que, hoje, a nossa imagem na população ela é diferente do que a gente apresenta, pleno emprego, inflação sob controle, ou seja, é preciso refletir sobre o que move o voto e o apoio popular, porque se só as realizações, as entregas fossem suficientes, não haveria dúvida sobre a reeleição dele. Mas com tudo isso que tem sido feito, a aprovação dele permanece num patamar semelhante ao do início do governo. Quando a gente fala, por exemplo, que ele recebeu uma herança maldita, há quem diga que não é o caso e tal, nós pegamos o país aos escombros e ele está reerguendo o país, inclusive no plano internacional. O Brasil era considerado um pária, hoje é respeitado internacionalmente. O consumo aumentou, o PIB cresceu, e era preciso, então,
mais coisas que isso, e aí eu falo do debate, da ação dos ministros, para que as políticas públicas tivessem maior repercussão. Isso não é só um problema da comunicação da SECOM, como muitos apontam, mas é também um problema de debate político e de fazer a disputa com a direita. Nós não podemos deixar a direita transitar livremente no plano cultural, no plano das ideias, enquanto a gente permanece passivo, sem enfrentarmos nesse plano. Mas o presidente deve ser candidato e eu partilho dessa opinião. Muito bem, queria agradecer o Rui, muito obrigada pela entrevista aqui hoje. Até a próxima. Então, obrigado, Rui. Vamos pôr o Caseiro aqui para eles poderem dar um abraço. Abre câmera, Caseiro. Aê, entra aí, saúda. Um abraço para vocês e estamos juntos aqui para virar o jogo, viu? Vamos ganhar. Ô, Caseiro, você está feliz com a eleição, né? Boa sorte. Foi legal, Rui, que legal. Estamos juntos. Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Para aproveitar que o Rui está aqui, todos, bom dia, Andri, Felipe, o Renato, e a nossa comunidade. Um abraço especial ao Rui, que eu queria. Pô, eu queria agradecer aqui publicamente. Vocês não sabem, porque esse cara ele é muito grande, o Rui Falcão, mas o Rui Falcão me ajudou de todas as maneiras na minha eleição aqui. Então, muitos dos meus votos eu devo ao Rui, que eu te agradeço publicamente, viu, Rui? E estou aí empenhado na campanha do Boulos. Vou aí domingo, os dias que eu estou de folga, vou na quarta-feira passar o dia, vou panfletar, vamos ajudar o Boulos a se eleger. Legal. Certamente. Junto. Obrigado, Caseiro. Um abraço, viu? Bom mandato. Eu estou preocupado com a epidemia de dengue aqui em São Paulo. Viu? 500 mil casos de dengue, o verão está chegando, só tem armadilha de dengue superfaturada aqui, viu? É absurdo, não super faturado, mas eu não tenho dúvida que o Boulos vai se eleger, eu não tenho dúvida. Ele está muito bem na área de saúde com o professor Vecina, meu querido amigo. O pai do Boulos foi meu professor, certamente os maiores infectologistas desse país, junto com a Ivete Boulos, ambos foram meus professores, dos quais eu admiro demais. Então, na verdade, a gente vai fazer uma revolução na saúde aí, não tenho a menor dúvida, viu, Rui? A gente vai revolucionar isso e o povo de São Paulo certamente vai saber escolher o Boulos, eu não tenho dúvida, viu, meu amigo? É isso aí. Obrigada, Rui. Bom trabalho para vocês. Valeu. Viva o Fórum e os bonés do Fórum. É isso aí, valeu.